E alguns ficaram em pequenas vilas ou até não se desenvolveram, né? Porque era realmente muito difícil. As estradas abertas dentro da floresta, né? E a chegada nesses locais eram realmente difíceis. Por exemplo, existiam muitos caminhões que se retiravam tora e os caminhões, quando voltavam carregados, eles destruíam muito das estradas que já eram precárias, né? Então tem muita história bonita, mas também com dificuldade nesse nosso Brasil, né? Quando eu vim para Foz do Iguaçu, nós chegamos em Foz do Iguaçu, Cascavel, Foz do Iguaçu, não tinha asfalto ainda. Avenida Brasil não tinha asfalto ainda. Tá? Tinha uma história ali que toda vez que chovia, alagava aquela região ali da Pernambucana, aquela parte ali. Ali tem uma história de um dito de um buraco que acho que passou uns 3, 4 prefeitos, que acho que não fazia direitinho a canalização, e cada vez que chovia, não dava vazão, né? E cobria toda aquela baixada ali de água, virava um buraco cheio d'água lá na Avenida Brasil, né? Então, dessa parte também me lembro dessas questões assim, de Foz do Iguaçu bem simplesinha, né? Primeira vez que eu vi na televisão aquele chamado, me chamou realmente a atenção. E daí eu fiquei pensando que realmente é um projeto interessante, muito interessante. Porque o que a gente sabe, que o povo brasileiro é um povo sem memória. Muitas vezes a gente ouve essa frase. Por quê? Porque não existem registros, não existe a história escrita, a história documentada de muita coisa, de muita coisa. Então, eu acho que é por aí, né? Lógico que eu me esqueci de muitos detalhes, de muitas coisas, que talvez pudesse até relatar para vocês. Mas aquilo que eu lembrei, que for interessante, né? Como diz, a partir do momento que vocês passarem isso para a parte escrita, né? Eu até brinquei hoje lá dentro da secretaria, eu falei, olha, estou bonita para virar história, estou fazendo trabalho de arqueologia aí, descobriram alguns fósseis, eu estou entre eles. Então, sabe, esse tipo de brincadeira, que eu estou virando museu. Mas esse é muito interessante, esse projeto é muito interessante. Um dia, eu conversando com o atual prefeito, com o Dr. Paulo, eu disse para ele, Dr. Paulo, o senhor sabe que afundou um navio bem em frente do Colégio Monsenhor Guilherme uma vez? Não, nunca fiquei sabendo, porque existiam aqueles navios que eles transportavam. O dito dos palmitos, eu imagino que erva mate, né? E afundou bem em frente do onde é o Colégio Monsenhor Guilherme, esse navio. E como existia muita neblina no rio, as pessoas não tinham noção se eles estavam mais perto da margem brasileira ou da margem paraguaia. Então, quando o navio começou a afundar, eles não sabiam para que lado eles podiam chegar mais próximo, né? E eu não sei se isso é um fato verídico. Eu até tenho vontade de buscar dentro da biblioteca 64, 65, 66, se existe algum relato de jornal, né, para contar essa história. Porque o fato que me impressionou, diz que tinha uma mulher com um bebê, e diz que ela embrulhou bem o bebê no cobertor e se jogou na água. E ela conseguiu atravessar até o lado paraguaio, porque eles estavam a 16 metros da margem paraguaia. Só que diz que quando ela chegou lá só tinha cobertor e o bebê tinha perdido na água, né? Então eu não sei se essa história é verdadeira, mas eu me lembro disso assim com uma dor no coração, né? E outra história também, que eu não sei de que época, que um dos comandantes, um dos primeiros comandantes do exército aqui do batalhão, era o 34º Batalhão de Fronteira, ele aprendeu a tecnologia no exército e depois que ele se aposentou, ele foi pro Nordeste e lá ele começou a colocar em uso e ensinar aquilo que ele tinha de aprendido de bom no exército para que as professoras tivessem melhores condições de vida, mais conforto. E ele é considerado santo hoje lá na região. Ele é tido como um santo. Quer dizer, aquela pessoa que levou conhecimento e cultura para uma região que na época o povo não tinha esses conhecimentos. Isso que foi um dos primeiros comandantes do exército aqui, tá? Se eu não me engano, Pedro, né? Então, tem algumas coisas que a gente ouviu contar, ouviu falar, sabe com alguma veracidade, mas precisaria buscar isso, né? Precisaria buscar dentro da própria construção da ponte, né?
precisaria realmente buscar esse tipo de coisa. Me lembro que a Casa China, na época, era uma das casas conhecidas, Casa China. E aí tinha umas tias minhas que moravam em São Paulo que vinham aqui para comprar jogo de café, né, de xícara, porque era porcelana chinesa. Então hoje é muito comum, e tanto é que é barato, mas na época era luxo ter um jogo de xícara de chá ou de café de porcelana chinesa, né? Então tem algumas lembranças que talvez a gente, para poder contar melhor, precisasse buscar um pouco da história, né? Da história anterior. Então, eu sou a professora Alexandrina Lopes, moro em Foz do Iguaçu desde 64, saí uma época, mas acabei voltando para Foz do Iguaçu. Sou professora municipal, né? Hoje eu sou viúva, mas fui casada, tenho 3 filhos que nasceram em Foz do Iguaçu. O nome dos meus filhos é a Thaís Silene Lopes Kelmo, William Rodrigo Lopes Kelmo e o Watson Lopes Kelmo. Os 3 filhos, 2 moram em Foz e um mora em Curitiba. O meu mais novo hoje já está com 29 anos, né? Então eles já estão criados e com vida própria, cada um deles. Né? Agradeço, né, o convite, a possibilidade de participar. Naquilo que eu puder colaborar, estaria à disposição. Tá? Muito obrigada pela oportunidade.